Graças a Deus. Aproveitando que você está sobre os pés, abra a sua Bíblia, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6. Glória a Deus. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. Glória a Deus. Coisa boa é adorar o nome de Jesus. Ele está em nosso meio nesta noite. Quantos já sentiram a presença de Jesus e ainda querem continuar sentindo a presença de Jesus? Oh, glória a Deus! Como já ouvimos aqui nessa noite, no último dia da festa, Jesus disse: quem tem sede, venha e beba, né? Oh, glória! Então, cremos que Jesus vai fechar com chave de ouro. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. Texto que Deus colocou no nosso coração, nós vamos ler e já peço aos irmãos para os assentarem. Glória ao nome de Jesus. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, temos até aí projetado, né, na tela, que vocês estão muito chique, né? Já tem até na tela, né? Que coisa linda, né? Coisa de crente, coisa boa, viu, pastor? Que Deus continue abençoando, né? Os crentes terem um privilégio desse aqui é uma coisa linda, é uma coisa de Deus, é coisa de crente. Olha o que diz o texto: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000, pouquinho número, né? 30.000 é gente, né, irmãos? Podei-vos assentar. Glória a Deus. Queridos, queremos agradecer a Deus por essa noite que Ele nos concede de estarmos aqui pela segunda vez para adorar o seu santo nome. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Isaac, que Deus abençoe, pelo carinho, pelo desvelo que tem nos recebido desde sexta-feira, quando aqui chegamos na cidade, de uma forma muito calorosa nos recebeu. Deus continue abençoando o senhor, a sua família, e levaremos no coração todo esse carinho, amém? Deus abençoe poderosamente. Deus abençoe o presbítero irmão Toniel, qual nós já tivemos oportunidade de se conhecer há algum tempo, né? E é uma alegria revê-lo juntamente com a sua família. Deus abençoe os pastores que aqui estão. Deus abençoe o nobre que com tanta excelência está aqui dirigindo esse culto. Que Deus abençoe tua vida, continue te honrando e te usando com a sua graça, amém? Glória a Deus. Quero agradecer ao meu amigo particular Gabriel. Deus possa abençoar a sua casa, abençoar a sua família, que Deus continue usando a sua vida de forma gloriosa. Esteve conosco em nossa igreja em Itapeva e foi uma dádiva de Deus. Deus usou muito a vida do servo do Senhor, a qual nos deixou saudades dos 2 dias que esteve conosco. Que Deus continue te abençoando, continue abençoando a tua casa. Deus abençoe o Mateus, Deus abençoe a Renata, Deus abençoe também querido pastor Edson, que está ali no Tangará. Estivemos ali na sexta-feira, adorando a Deus com os irmãos, povo bom, povo bonito, povo abençoado. Que Deus possa abençoar. Mesmo na ausência, não poderíamos deixar de louvar a Deus pela vida do servo de Deus, outro irmão do coração particular. Deus possa abençoar a vida do Marcelo. Cadê o Marcelo? Foi arrebatado, né? Você já sentou aí do lado da varoa, que bênção, hein? Que maravilha. Deus abençoe esse casal simpático, qual tivemos um privilégio de ontem estarmos aqui adorando a Deus e depois fazendo algo que crente não gosta, né? Que é comer. Tem algum crente que não gosta de comer aqui, irmão? Tem? Não tem, né? Crente gosta de comer, que é uma bênção. Como diz o meu presidente, ele diz: crente não bebe, não fuma, mas come, que é uma beleza, né? É assim que o nosso pastor presidente fala em nossa igreja. Quero já aproveitar e deixar aqui a paz do Senhor do nosso pastor presidente. Estamos aqui debaixo da bênção do meu presidente. Não saio sem antes receber a bênção do meu pastor presidente, pastor Jairo Valadares. Pastor Jairo Marques Valadares é o nosso pastor presidente ali na cidade de Itapeva. Quero também deixar a paz da congregação onde pastoreamos, a de Belém, CDHU, uma congregação bonita como a de vocês aqui, e nós estamos lá fazendo algo para Jesus. Estamos
em Transitão, indo para 1 ano nesse trabalho. Quando Gabriel esteve conosco, era uma outra congregação onde ficamos quase 8 anos, e agora estamos num novo trabalho que está indo para 1 ano, e quero aqui deixar a paz dos irmãos para esta amada igreja. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, dos meus 2 filhos, e é uma alegria tê-los conosco nesta noite. Já tive aqui por 2 vezes e ainda não tinha tido oportunidade de trazê-los, mas hoje a alegria é completa por estar com a família fazendo a obra de Deus. E para mim uma alegria maior de poder conhecer outra família, né? Eu tive aqui e estava conversando com o Gabriel, dizendo que vocês estão de nota 1000, viu? A casa do Senhor está uma beleza, né? Está uma coisa linda, muito lindo. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. E é daí para melhor, né? Crente gosta disso. Crente é chique em tudo. O templo é chique, a roupa é chique, na unção é chique. Crente é chique em tudo, é, pastor? Crente é chique em tudo. Tudo que faz é com excelência para glorificar o nome do Eterno. Queridos, vamos para a Bíblia, a palavra de Deus, que é o que mais nos interessa nesta noite. O texto que nós lemos fala que Davi, ele ajuntou os seus escolhidos em número de 30.000 para buscar a arca do Senhor. Nós sabemos que a arca era o maior símbolo da fé e do povo judeu na antiguidade. A arca foi uma revelação de Deus para Moisés. Quando no monte Moisés esteve por 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, sem dormir, sem ir ao banheiro, a Bíblia diz que Deus abriu o céu para Moisés. E quando Deus abriu o céu para Moisés, ele vai ter uma visão da réplica do tabernáculo. Tudo hoje que sabemos concernente ao tabernáculo, concernente à arca, concernente ao candelabro, concernente à mesa, todos os utensílios que nós conhecemos do tabernáculo, Deus mostrou para Moisés no céu. Moisés teve este privilégio de ter o céu aberto e Deus revelar uma figura do tabernáculo para ele, de maneira que quando Moisés ele está observando tudo quanto Deus está lhe mostrando, tudo quanto Deus está lhe atribuindo para que ele ordenasse que alguém fizesse, Moisés ele chega à conclusão que homem nenhum faria o que os seus olhos estavam vendo. Mas o mesmo Deus que estava mostrando para Moisés a visão do tabernáculo foi o mesmo que disse a Moisés: Moisés, fica tranquilo, porque eu já capacitei 2 homens com uma unção sobrenatural, e eles serão capazes de fazer o que os seus olhos estavam vendo. Seus nomes serão Bezalael e Aioliabe. Foram os responsáveis por todos os utensílios, as cortinas, os pregos, tudo quanto cercava o tabernáculo. Esses 2 homens receberam uma unção sobrenatural de Deus para edificar o tabernáculo. E é interessante que quando observamos Deus ordenando a Moisés que construísse o tabernáculo, logo nós queremos entender o porquê do tabernáculo, o porquê desta revelação. E é tão extraordinário que quando Deus ordena a Moisés que faça o tabernáculo, a ideia de Deus era o seguinte: nós falamos um pouquinho aqui ontem que Deus gosta de se relacionar com o seu povo. Deus gosta de estar no meio do teu povo, e justamente por isso que Deus ordenou que o tabernáculo fosse construído. Qual era a ideia de Deus construir o tabernáculo na terra? Era simples: Deus queria habitar no meio do seu povo. Deus queria estar no meio do teu povo, de maneira que é tão extraordinário que quando o tabernáculo ele vai ser construído, todos nós sabemos que o povo está peregrinando pelo deserto, rumo ao caminho da terra prometida. Então eles não tinham casas próprias, mas eles habitavam em tendas, habitavam em cabanas. E Deus, quando ordena que eles fazem o tabernáculo por intermédio de Moisés,
Moisés, Deus disse: faça que o povo rodeie o lugar aonde eles estiverem, e o tabernáculo ficará no meio deles. De maneira que quando você observa a figura do tabernáculo no Antigo Testamento, todos os filhos de Israel ficavam em volta às suas tendas, suas casas, e o tabernáculo de Deus ficava justamente no meio do povo. A ideia de Deus era essa: eu quero estar no meio do meu povo, eu quero habitar no meio do meu povo. E é tão interessante que, porque o tabernáculo era feito de tabernáculo de cortinas, porque era um templo provisório, não era algo que havia de se estabelecer no deserto. Então, da mesma forma que o tabernáculo e a casa dos hebreus naquela época eram feitos de tendas, eram feitos de cortinas, dando Deus a entender uma coisa que eu acho linda, uma lição linda e extraordinária de Deus, que antes de aplicar o texto que nós lemos, eu quero te entregar isso como palavra profética. Era interessante isso de Deus. Deus disse: não faça casa provisória, não faça casa, se fosse nos nossos dias, de alvenaria, mas eu quero que vocês habitem em tenda, como eu também habitarei em tenda. Por quê? Porque Deus não queria que o seu povo ficasse no deserto. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui esta noite: deserto não é lugar de crente habitar, deserto não é lugar de crente permanecer. Quem sabe na abertura desse sermão eu prego para crente que está passando por esse período chamado de deserto. Eu tenho uma boa notícia para você: deserto não é lugar permanente. Se você está no deserto, será por um espaço curto de tempo. Deserto é uma simples escolha de Deus, mas quando ela acabar, Deus vai dizer: desfaça a sua cabana, porque eu tenho algo grandioso para a tua vida. Deserto não é um lugar de ficar. Crente não fica em deserto. Crente passa deserto. Crente não fica, grave isso na sua memória: crente não fica no deserto. A única permanência no deserto é quando Deus quer nos ensinar alguma coisa. Mas eu nunca vi crente dizer: Deus me colocou no deserto, eu morri no deserto, fiquei para sempre no deserto. Não. Deus leva o crente para o deserto, mas depois ele tira. O povo de Israel não ficou no deserto, eles passaram pelo deserto, porque o que Deus tinha para eles não era no deserto, mas o que Deus tinha para eles era em Canaã. Você pode glorificar Deus? O que Deus tem para você não é no deserto. Deus tem para você Canaã. Mas antes de chegar em Canaã, nós precisamos passar pelo deserto. Nenhum crente vivo na face dessa terra escapa do deserto. Você pode me dizer nesta noite: pastor, eu nunca passei pelo deserto. Eu tenho uma palavra para você e não vou te enganar. Espere. Pastor, eu nunca fui para o deserto. Espere. Qualquer hora dessa você vai. Por quê? Nem o filho dele escapou do deserto. Nem Jesus escapou do deserto. Até Jesus foi levado para o deserto. Leia Mateus capítulo 4. Depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, foi levado pelo deserto. E aí que nós devemos entender: nem sempre deserto é o crente que vai, e nem sempre deserto é o diabo que leva. Tome cuidado, tenha discernimento, que há momentos que deserto é o Espírito que leva. Jesus não foi de si mesmo para o deserto. Jesus não foi levado pelo diabo ao deserto, mas o texto bíblico diz que pelo Espírito ele foi levado para o deserto para ser tentado, para ser aprovado, e depois de toda a tentação, é isso que eu glorifico Deus, que eu vim adorar nesta noite. Depois do deserto, depois que Jesus venceu todas as propostas do diabo, a Bíblia conclui dizendo: e desceram os anjos do céu que vieram a ele, ele servia. Depois que o crente passa pelo deserto, é isso que acontece. Sempre tem um banquete para o crente depois que ele passa. Será que você pode glorificar Deus? Você acredita que depois desse deserto Deus tem um banquete para a tua vida?
Parece que tem alguns irmãos que estão meio tímidos. Você acredita nisso? Depois de todo o deserto, Deus tem uma bênção especial para a sua vida. Mas vamos para o texto. Então a arca foi uma construção que Deus mostrou a Moisés para que compôsse o tabernáculo. A arca era um dos utensílios mais sagrados da cultura de Israel, de maneira que todas as vezes que eles iam à batalha, eles consultavam a Deus, e em muitas delas eles levavam a arca da aliança. Todos nós sabemos que um dia esta arca foi tomada, esta arca foi levada pelos filisteus, e ela ficou por um período fora dos termos de Israel. Em uma batalha que os filhos do sacerdote Eli perdeu a guerra, os filisteus pegaram a arca e levaram para suas terras. Quando eles levam a arca para suas terras, diz a Bíblia que eles queriam profanar a arca. Eles queriam diminuir a arca numa intenção de diminuir a glória do Deus de Israel. Mas é tão interessante a Bíblia nos dizer que eles pegaram a arca e depositaram no templo do seu Deus chamado de Dagon. A intenção deles era zombar do Deus de Israel. Mas algo muito interessante e extraordinário aconteceu no templo de Dagon. Quando eles colocaram a arca de Deus no templo do Deus Dagon, quando eles entravam ao templo do Deus Dagon, o que eles perceberam? Que até Dagon, sendo uma estátua criada por uma ideia dos homens, estava prostrada perante a arca do Deus de Israel. Aqueles homens não entendiam nada. Como é que pode? O Deus que eles tanto veneravam, o Deus que eles debutavam as suas guerras, as suas batalhas, uma vez que eles tinham vencido os filhos de Israel, entrar no seu templo e ver Dagon, o que eles depositavam a sua fé, sua esperança, sua devoção, estava prostrado perante a arca. Eu só entendo uma coisa: aonde a presença de Deus ela chega, não tem ninguém que não reverencie a sua presença. Seja na igreja, seja na rua, seja onde for, eu vou até apelar aqui, seja dentro do centro de umbanda, candomblé, magia negra, o que for, aonde a presença de Deus chegar, todos têm que reverenciar a presença de Deus. Aonde Deus chega, seja quem for, tem que abrir a boca, ainda que não fale, mas alguém que fale tem que dizer: o grande chegou, o maior chegou, o Criador chegou, o Todo-Poderoso chegou. A Ele seja dada honra, a Ele seja dada glória, a Ele seja dado louvor, a Ele seja dado tributo, a Ele seja dada adoração. Quem é que veio fazer isso aqui? Tem alguém que veio fazer isso aqui? Tem alguém que entende que este grande está dentro desta casa nesta noite? Tem alguém que entende que o Criador, o Elohim, Criador de todas as coisas, está nesta casa, e você tem glória para Ele, você tem reverência para Ele, você tem adoração para Ele, você tem louvor para Ele, você tem tributo para Ele, tudo é dele, para Ele são todas as coisas. Quem veio adorar aqui essa noite? Então eu quero, antes de continuar, te dar 1 minuto para você adorar a Deus de maneira que faz há muito tempo que você não adora. Eu quero te convidar agora para 1 minuto, você adorar como faz tempo que você não adora, e você vai ver o que Deus vai fazer aqui. Te dou 1 minuto, vai. Isso. Tributa a honra a quem a honra, tributa a glória a quem a glória, tributa
tributa o louvor a quem é digno de louvor. Porque Ele já está aqui nesta casa. Vai, adore ao teu Deus, adore ao teu Deus. Foi o que Davi foi fazer. Davi, quando se assentou ao trono, a pergunta de Davi é essa: cadê a arca? Aonde está a arca? E até que alguém disse a Davi: Davi, a arca está na casa de Abinadab. Já faz muito tempo, Davi, que a arca está na casa de Abinadab. Sabe o que Davi fez? Ajuntou-se uma grande comitiva, entre eles soldados, entre eles sacerdotes, entre eles levitas. E a única coisa que Davi disse: vamos buscar a presença. Vamos buscar a presença. Eu não reino sem a presença. Eu não administro sem a presença. Eu não dirijo este povo sem a presença. Eu preciso da presença de Deus na minha vida. Eu preciso da presença de Deus no meu reino. Davi não só arquiteta o plano. Davi não traz somente como algo imaginário, mas Davi toma a atitude. O que eu acho lindo é que mesmo Davi sendo rei, tendo autoridade, Davi não vai à casa de Abinadab sozinho. Davi não quer reverenciar a presença de Deus sozinho. Eu parece que imagino e faço uma conjectura bíblica sem ferir o texto. Davi dizendo: eu vou buscar a arca, mas é muito pouco para Deus eu ir sozinho. Será muito pobre eu ir sozinho. E para reverenciar a presença, olha que coisa extraordinária. Olha o tamanho de um número da comitiva. Davi não chamou 30 mil, que não é proibido, tá? Me entenda bem, para um lazer, para uma descontração, não. Davi chamou 30 mil pessoas para buscar a presença de Deus. Davi, eu quero, faça uma varredura por todas as regiões, procure valentes, procure sacerdotes, procure levita, procure o número que for necessário. Parece que vejo alguém dizendo: Davi, para que um número tão grande de pessoas desta maneira? E Davi dizendo: isso ainda é pequeno perto do que nós vamos buscar. Isso ainda é minúsculo perto do que nós vamos buscar. E o que é que nós vamos buscar, Davi? Nós vamos buscar os despojos, como muitas batalhas que nós já travamos. Davi diz: não, nós vamos buscar algo muito melhor do que isso. Parece que vejo alguém dizendo: mas Davi, o que pode ser mais importante do que vencer um reino, ter ele como seu domínio, ter os seus despojos, as suas riquezas? Davi, o que pode ser maior do que isso? E parece que vejo Davi respondendo: o que pode ser maior do que isso? A presença de Deus. A presença de Deus é maior do que ouro. A presença de Deus é maior do que prata. A presença de Deus é maior do que carro. A presença de Deus é maior do que casa. A presença de Deus é maior do que conta bancária. Eu conheço muitas pessoas que têm conta boa, têm carro bom, têm casa boa, mora em lugares estupendos, mas não tem o que você tem aqui esta noite, que é a presença de Deus. Pode ser que você não more num lugar nobre, pode ser que você não ande num carro do seu sonho, mas eu venho esta noite para te dizer que muito mais do que isso você tem. O que é, pastor Roberto? A presença de Deus. Não tem nada que pague esta presença que estamos sentindo aqui. Perceba que Davi tinha palácio, Davi tinha homens à sua ordem, Davi tinha um lugar grande de despojos pelas batalhas que Deus lhe deu.
Mas no coração de Davi ainda faltava uma coisa. Davi dizia: eu quero a arca, eu quero a presença. E ele sai com 30.000 e vai para Queriate Jearim. E quando ele chega lá, ele pega a arca e coloca num carro novo. O texto diz que Davi está vindo numa alegria. Tinha povos cantando, adorando, afinal de contas tinha levitas com ele. Mas diz a Bíblia que saindo de Queriate Jearim, quando Davi chega mediante as proximidades da eira de Nacon, quando Davi sai de Queriate Jearim, levando a arca para Jerusalém, chegando perto das regiões da eira de Nacon, diz a Bíblia que os 2 filhos de Abinadab estavam puxando o carro, um na frente, outro atrás. Aiô e Uzá. O coração de Davi está tomado. O coração de Davi está com uma realização que não cabe no seu peito. Davi voltando para Jerusalém e dizendo: enfim estamos trazendo a arca, enfim estamos trazendo a presença de Deus. Mas diz a Bíblia que no meio daquela alegria, daquela euforia em que Davi trazia a arca da aliança, diz a Bíblia que chegado perto da eira de Nacon, uma infelicidade aconteceu. Diz a Bíblia que os bois começaram a pender. Os bois começaram, a tropeçar, e a arca começou a pender. Quando a arca estava pendendo ao ponto de cair, diz a Bíblia que Uzá, ele estende a mão à arca para que ela não caísse. E a Bíblia diz que Deus mata Uzá na mesma hora. A primeira tentativa de Davi é frustrada, a chegar ao ponto de Davi dizer assim: como virá a mim a arca de Deus? Davi não ousa mais trazer a arca para Jerusalém, mas antes ele der a arca à casa de um homem chamado Obed-edom. 3 meses que a arca fica na casa de Obed-edom, Deus começa a mudar a casa daquele homem. Deus começa a mudar a vida daquele homem. A Bíblia diz que até a mulher de Obed-edom, que era estéril, gerou. As terras de Obed-edom começou a ser terras frutíferas, até que a notícia chega para Davi em Jerusalém, dizendo: Davi, você está sabendo? Deus está abençoando a casa de Obed-edom. Tudo que Obed-edom possui lá, Deus está prosperando. Aí vai Davi novamente na segunda tentativa de trazer a arca para dentro de Jerusalém. Só que porém de uma maneira diferente. Eu te disse que na primeira tentativa, o que Davi fez? Davi pegou um carro novo e colocou a arca em cima do carro novo, e a arca estava sendo transportada pelos bois. Quando isso aconteceu, que a arca pendia para ela cair, Uzá colocou a mão, Deus abriu uma rotura em Uzá. Aí Davi foi pesquisar, Davi foi entender o porquê daquela gravura. Quando Davi ele vai pesquisar, é algo interessante, e é bom que você está me dando a sua atenção. Por que Deus matou Uzá? A intenção de Uzá não era boa? Sim ou não? Sim ou não? De não deixar a arca cair. Mas por que isso aconteceu? Existem algumas explicações. Primeiro, que para transportar a arca não era qualquer pessoa. Para transportar a arca tinha que ser levita. Não obstante sendo levita, tinha que ser da tribo separada, escolhida para transportar a arca. Entre os grupos de levitas, tinha 3 grupos em destaque: os coatitas, os meraritas e os gersonitas. Vamos ver isso? Vamos ver isso? Abra sua Bíblia, Números capítulo de número 4. Números capítulo de número 4.
Números capítulo de número 4, verso 1 diz assim: e disse mais o Senhor a Moisés e Arão: tomai a soma dos filhos de Coate dentre os filhos de Levi, pelas suas famílias segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50 anos, de todos os que entrarem no serviço para fazer o trabalho da tenda da revelação. E este será o serviço dos coatitas na tenda da revelação, no tocante às coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão, olha como era sagrado, Arão e seus filhos entrarão abaixando o véu do reposteiro, com ele cobrirão a arca do testemunho e por-lhe-ão por cima uma coberta de pele de golfinhos, e sobre elas estenderão um pano de todo azul. Ele meterão os seus varais sobre a mesa dos pães da preposição, estenderão um pano. Perceba que você vai ver versos abaixo, que eu não quero tomar tanto tempo, que Deus ordenou a Moisés e Arão, dizendo: sobre os coatitas recairão a responsabilidade de carregar a arca da aliança, porém com uma exigência: somente Arão, somente os seus filhos poderão entrar dentro do tabernáculo e primeiro cobrir os utensílios. Ou seja, a arca ela nem poderia ser vista no seu material cru. Primeiro os filhos de Arão tinham que entrar no tabernáculo, cobrir a arca da aliança segundo os requisitos de Deus, trazer ela para fora, para depois os coatitas poder levar a arca. Então a primeira gravura, quando Uzá vai pôr a mão, Uzá não era dos coatitas. É a primeira gravura que Deus matou Uzá. Uzá não podia tocar a mão na arca, porque não era do grupo específico para transportar a arca. Segunda gravura, Davi colocou a arca em cima de um carro novo, transportada pelos bois. Não era algo que Deus havia ordenado. A ordem de Deus era essa: que depois da arca coberta, colocava-se os seus varais na arca, e não era boi que carregava a arca. Quem carregava a arca era levita. O que eu aprendo aqui nesta noite, o que Deus me ensina aqui esta noite, era Deus dizendo: a minha presença é muito grande para ser transportada por boi. Eu não quero ser carregado por boi, eu quero ser carregado por levita, eu quero ser carregado por crente, eu quero ser carregado por adorador, eu quero ser carregado por alguém que pode louvar e adorar ao meu nome. Eu quero perguntar aqui essa noite: será que tem alguém que ainda quer receber esse mérito ainda? Será que tem alguém que ainda quer receber esse mérito ainda? Eu já conheço muita gente que está franqueando a presença de Deus para boi carregar, mas eu acredito nesta noite, e por isso que eu estou pregando: enquanto existir a igreja Assembleia de Deus aqui no Mato Branco, eu acredito que você não vai deixar boi carregar a arca no teu lugar. Eu acredito que você não vai deixar. Deixa eu ver quem não vai fazer isso. Você não vai franquear a presença de Deus para boi carregar. A presença de Deus no Mato Branco não vai ser carregado por boi, mas vai ser carregado por você. Vai ser carregado por você. Vai ser carregado por você. Deixa eu ver quem quer carregar a arca. Deixa eu ver quem quer carregar a presença. Deixa eu ver quem quer ser portador da presença. Enquanto existir, nós não podemos deixar boi carregar a arca. A arca foi feita para estar em nós. A presença foi feita para estar em você. Quando Davi entendeu isso, sabe o que Davi fez? Ele fez como estava ordenado na lei do Deus de Israel. Ele ajuntou o povo novamente. E quando ele ajuntou o povo, que ele chegou na casa de Obed-edom, ele entendeu. Parece que vejo alguém dizendo assim: e aí, Davi, cadê o carro? Cadê os bois? Davi olhando para o povo que ele liderava e dizia: eu aprendi uma lição. Eu aprendi algo com Deus. E o que, Davi? Não é boi, filhos, que carrega a arca. Quem carrega a arca são levitas. Quem carrega a arca são os servos de Deus.
E aí então Davi vai da maneira correta, chama os levitas, separado do povo certo, e diz para eles: aqui está sobre a responsabilidade de vocês, coloquem a arca em cima de vocês com os seus varais. Aí eu te explico algo mais extraordinário ainda. Por que que a arca não podia ser carregada por boi? É tão interessante que quando os levitas transportavam a arca, por que não podia ser carregado por boi? Você vai ver no texto, quando eles carregavam, os levitas, a arca, cada 6 passos que eles davam, eles abaixavam a arca e prestavam a Deus culto. De maneira que quando eles estão saindo da casa de Obed-edom, cada 6 passos que eles davam com a arca nas costas, eles abaixavam a arca e prestavam Deus culto. Da casa de Obed-edom até Jerusalém, foi assim que a arca estava sendo transportada. Olha que coisa interessante, quase, dizem, de 17 a 20 quilômetros que a arca vai ser levada para Jerusalém. Eles não andavam rápidos, eles não andavam desesperados, mas eles andavam com toda a reverência. Eles contavam: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eles abaixavam a arca e cultuavam a Deus. A presença de Deus se manifestava no meio deles. Aí você me pergunta: pastor, por que 6 passos? 6 passos é porque 6 na numerologia bíblica é o número do homem, é a limitação do homem. Ou seja, tudo quanto você passa na sua vida, que você diz assim: agora aqui para mim não dá mais, agora para mim já entrega os pontos, agora para mim já chegou no seu limite, é tudo que Deus gosta quando sai dos nossos lábios. É a manifestação dos 6, que é a limitação do homem. O homem foi criado no 6º dia. Então todas as vezes que chega o número 6 apresentado na Bíblia, é a limitação do homem. Eles andavam 6 passos e dizia: Deus chegou no meu limite. O 7º é o número da perfeição. O 7 é a manifestação de Deus. Então quando eles davam 6 passos, abaixava a arca, era a indicação da manifestação do 7º. Deus estava dizendo: 6 passos quem dá vocês, mas o 7º quem dá sou eu. 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 Quantos podem glorificar o nome dele? Todas as vezes que você chegar em alguma área da sua vida nessa numeração chamada 6, é o seu limite. Você já viu que é no momento do seu limite que Deus se manifesta? É o número 6. Quando você chega no momento da sua vida, você diz assim: entrega os pontos, para mim não dá mais, não aguento ir mais avante. É tudo que Deus quer ouvir. Que aí Deus ele chega e diz assim: é agora que eu desço, é agora que eu chego, é agora que eu entro, é agora que eu realizo, é agora que eu trabalho, é agora que eu faço, é agora que eu providencio. Você não está entendendo? É o que Deus está falando com você. Eu prego para alguém aqui que Deus está me dizendo que você já chegou no seu limite, mas o 7º de Deus está descendo nesta casa, e Deus está te dizendo: você não consegue, mas eu consigo. Você não faz, mas eu faço. Você não pode, mas eu posso. Você não é, mas eu sou. O 7 de Deus está se manifestando para alguém aqui nesta noite, e em tempo oportuno você vai pedir a oportunidade para o pastor Isaac, e vai dizer: pastor, naquele dia do encerramento, no último dia da festa, naquela palavra que eu vi, foi verdade. O 7º de Deus, a manifestação de Deus veio para a minha vida, e Deus mudou a minha história. Deixa eu ver se tem alguém que acredita nesta noite no que Deus está falando. O 7 de Deus está se manifestando para alguém aqui. O 7º é o agir de Deus. Lembra de Naamã? Lembra? Qual foi a orientação do profeta Eliseu? Vai até o Jordão. E eu acho tão lindo essa lição do Jordão, porque todos nós sabemos o significado do Jordão, né? Você sabe o significado do nome Jordão? Jordão significa aquele
que desce. Aquele que desce. Então qual foi a ordem de Deus expressa para Eliseu, para Naamã? Desce. E ele vai para o Jordão. Mergulha uma vez, nada. Mergulha a segunda, nada. A terceira, nada. A quarta, nada. A quinta, nada. A sexta, que é o limite do homem, nada. Naamã já estava quase desistindo. Mas o seu servo diz: meu senhor, falta o último mergulho. Falta o último mergulho. Você não está entendendo, né? Deus está dizendo para ti: falta o último mergulho. Quando Naamã deu o sétimo mergulho, que ele levantou do Jordão, ele olhou para a sua pele, estava restabelecida e ele estava curada. Porque quando foi o sétimo mergulho, se ele fica só no 6, ele perde a bênção. Porque no sétimo seria a manifestação de Deus. Por isso que era necessário ele ir para o sétimo mergulho. Quando ele deu o sétimo mergulho, irmão, Deus ele não recua daquilo que ele estabelece. Deus ele não quebra os seus princípios. Quando ele deu o sétimo mergulho, Deus lá do alto do céu disse assim: agora não tem jeito, o 7 é o meu número, eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer. Você não está entendendo? Eu vou melhorar para você. Há momentos que Deus nos manda eu e você descer. Por quê, pastor? Que negócio é esse, pastor? Que conversa é esta, pastor? Para andar eu descer, querido, deixa eu te entregar uma palavra, isso vem de Deus. Até Deus que é Deus, ele desce. Deus ele desce. Quando você desce, Deus desce. Quando eu desço, Deus desce. Quando nós descemos, Deus desce e se manifesta em nosso meio. Oh, eu quero te convidar a ficar de pé aqui agora. Quantos querem descer? Quantos querem descer? Quantos querem descer nesta noite? Ah, Deus está dizendo: se você desceu, Deus. Foi o que Jesus falou para um homem e mudou a história da família dele. Ah, todos os homens que desceram foram bem-sucedidos. A Bíblia diz que Naamã desceu, foi curado. Jesus olhou para Zaqueu. O que foi que Jesus disse para Zaqueu? O que foi que Jesus disse para Zaqueu? Jesus mudou a história de Zaqueu. Mas algo me chama bastante atenção, que Zaqueu foi sensível à voz de Jesus. Quando Jesus disse para ele: Zaqueu, desce. Um homem foi curado porque ele desceu. Jesus curando a ferida dos religiosos, ele disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos salteadores, passou um sacerdote, passou de largo, passou um levita, passou de largo, mas veio um samaritano. Curou-lhe as suas feridas, colocou na sua cavalgadura e levou ele para uma estalagem. Olha o que acontece quando você desce. Ele pagou a estalagem e disse: e se alguma coisa faltar, quando eu voltar, eu pago. Eu pago. Eu quero ver quem está disposto a descer aqui. Não é na minha presença, é na presença dele. Mas que descer é esse, pastor? Descer na adoração. Jesus mudou a história de Jairo quando esse desceu. Sendo o principal da sinagoga, Jairo desceu, foi aos pés de Jesus. Irmão, você não sabe o quanto Jairo se diminuiu. Sendo um príncipe da sinagoga, ele era um presidente de uma sinagoga. Mas chegou uma circunstância de um pai com um momento terrível de uma filha, e ele disse: eu preciso descer.
E ele foi aos pés de Jesus e rogou a ele. Isso é descer. Jesus ouviu Jairo dizer: rogo-te que vás até a minha casa e impõe as mãos sobre a minha filha, porque eu tenho certeza que se o Senhor impor as mãos sobre a minha filha, ela vai sarar e vai viver. Jairo desceu. Quando Jairo desceu, Jesus disse: já estou indo para a tua casa, Jairo. Já estou indo para a tua casa, Jairo. Vamos para a tua casa, Jairo. Vamos para a tua casa, Jairo. Vamos para a tua casa, Jairo. No caminho da casa de Jairo, diz a Bíblia, que uma mulher roubadora de cena disse: e eu, se tão somente tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curada. O que é que a mulher fez? Ela desceu às partes mais baixas e tocou na veste de Jesus. Há um segredo quando eu e você descemos. Ela tocou. Quando ela tocou, sabe então como era chamada aquela mulher? Quando ela queria se apresentar perante a sociedade, ela tinha que bradar em alto e bom som, dizendo: imunda, sou mulher imunda. Era assim que ela chamada. Quem olhasse ela dizia: imunda, imunda. Mas quando ela desceu, a história mudou. Ela tocou nas vestes de Jesus. De vez de ela ouvir imunda, ela ouve alguém. Pode até que alguém já olhou para você e disse: é isso, é aquilo. Mas eu venho nessa tribuna te dizer: Jesus sabe o que ele diz de você? Você é alguém para mim. Você é alguém para mim. Você é alguém para mim. E Jesus disse: quando nós descemos, Jesus disse: alguém me tocou. Os discípulos disseram: mestre, a multidão te aperta. E o Senhor diz: alguém me tocou. É óbvio. Mas Jesus é tão lindo, irmão. Eu nunca vi um pregador como Jesus. Jesus olha para os discípulos assim: não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder, de mim saiu graça. Quando alguém desce disposto a tocar em Jesus, é diferente. Jesus te convida aqui nesta noite, você fazer a Ele, não é a homens, mas fazer a Ele aquilo que você nunca fez. Eu quero convidar aqui à frente aqueles que são dispostos a descer na presença de Jesus. Eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Eu quero convidar você aqui na frente. Venha, por gentileza. Você que quer descer na presença de Jesus e deixar que Ele faça algo extraordinário por você. Cadê alguém? Isso. Pode vir. Narácio derrai. Nagassuri manchori keria. Naramanda gassuri mikandarabagai. Naramandore assuria manchore manaragácia. Narabassuri mikandarabagai. Só esses irmãos aqui precisam descer? Só esses irmãos que precisam receber algo da parte de Jesus? Eu vou orar só por esses. Mas se tem alguém que tem mais necessidade de Jesus, venha. Se tem alguém que tem mais sede de Jesus, venha. Se tem alguém que precisa dele, venha. Se tem alguém que reconhece que Ele ainda é Senhor na sua vida, venha. Arabaxandarabagai. Arabassuriabacandarabachandarabacandarabass. Posso descer, pastor? Posso descer? Senhor, eu quero ministrar sobre a vida desses irmãos. Esses irmãos desceram, Senhor, na tua presença. Ó Deus, todos quantos desceram, ó Deus, o Senhor também desceu para atender eles. Ó meu Deus, desça sobre a vida do